Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos. Neste dia, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para você a respeito de um texto que está lá em Mateus capítulo 12, onde Jesus dá um alerta para as pessoas a respeito da questão da fala, a respeito das nossas palavras, daquilo que a gente diz, das coisas que a gente fala. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa sem importância, uma coisa sem relevância, que Deus não dá muita atenção para aquilo que a gente fala. Mas será que realmente é assim? Será que o que a gente fala não tem importância para Deus? Nós vamos ver aqui através dessas palavras de Jesus que na verdade é exatamente o contrário. Aquilo que a gente fala tem muita importância para Deus. E Deus vai analisar aquilo que a gente diz. Então eu convido você para refletir comigo a respeito de como você tem andado, para que você veja se realmente você tem agradado a Deus através da maneira como você tem vivido, das coisas que você tem falado. Vamos ler aqui Mateus capítulo 12, versículo 34, que diz: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Aqui Jesus estava falando com os fariseus e os escribas, os religiosos hipócritas da época, que tinham acabado de acusar Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul e estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso Jesus os chama de raça de víboras. Por quê? Porque eles tinham uma linguagem venenosa. Eles expeliam veneno pela sua boca, assim como as cobras. Por isso que ele os chama dessa maneira. E Jesus está trazendo um alerta para nós, para que a gente não seja assim, para que a nossa boca não tenha uma linguagem venenosa, a nossa fala não seja uma fala prejudicial. E aí ele diz: como podeis falar coisas boas sendo maus? Ou seja, se uma pessoa é má, naturalmente ela vai falar coisas ruins, coisas más. Ninguém é mau totalmente. Ele está falando aqui, obviamente, da pessoa que não tem o coração regenerado, daquele que não é cristão, e aí na sua essência ele é mau. Aquele que tem um coração regenerado, que nasceu de novo, que é um cristão, ele continua tendo maldade no coração, mas ele é uma pessoa que fala coisas boas porque o seu coração é um coração regenerado, um coração novo. Então as pessoas que são más aqui, que ele diz que não tem como falar coisas boas, são as pessoas que não foram regeneradas, as pessoas que não nasceram de novo. Então aqueles que não nasceram de novo não podem falar coisas boas, de maneira geral. Embora eles falem às vezes coisas boas, mas na essência eles vão geralmente falar coisas ruins. E por que que é assim? É o que Jesus explica logo depois, quando ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Preste atenção no que Jesus ensinou, como é interessante. Ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então alguém que não tem Cristo, que não foi regenerado, que é uma pessoa má, o que acontece? O seu coração é mau. Seu coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue. Para os judeus, coração significava a essência do ser, o mais profundo do ser humano. É como é o seu caráter no mais interior, o seu caráter interior. Então, uma pessoa que tem um caráter ruim, que é mau, que na sua essência ele é mau, que tem um coração mau, como que essa pessoa vai falar coisas boas? Porque a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, se a sua boca, ou se o seu coração está cheio de adultério, de prostituição, de mentira, de engano, de egoísmo, de inveja, de desonestidade, de maldade, de malícia, de assassinato, de roubo,
é o que está no seu coração, quando você abrir a sua boca, é isso que vai sair. Não vai sair coisas boas porque não tem coisas boas dentro. Tem coisas más, então o que vai sair é mal. É isso que Jesus está dizendo. A boca fala do que está cheio o coração, ou seja, você conhece uma pessoa pela maneira como ela fala. Se ela é uma pessoa má, essencialmente ela vai falar coisas más, coisas que prejudicam os outros, coisas ruins, porque o tesouro dela, que é o que está no seu coração, é ruim. Então, naturalmente, aquilo que vai sair são coisas ruins. É isso que Jesus está ensinando aqui. É como ele disse um pouco antes, que a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz mau fruto. Ou seja, cada árvore produz de acordo com o seu fruto. Se você é uma pessoa de Deus, regenerado, um cristão verdadeiro, automaticamente da sua boca vai sair palavras boas. Se você nunca nasceu de novo, se você não tem Cristo, se você não tem a mente de Cristo, se você é escravo do pecado, se serve a Satanás, da sua boca vão sair palavras ruins, palavras más. Veja o que Jesus continua nos dizendo. Versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Veja que interessante isso que Jesus disse. De toda palavra frívola que a gente falar, a gente vai prestar conta no dia do juízo. O que é palavra frívola? É uma palavra vã, uma palavra inútil, uma palavra que não edifica, uma palavra má. Nós vamos prestar contas de cada palavra dessa. Todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus para sermos julgados. E Deus vai analisar tudo que a gente fez, que a gente pensou e que a gente falou. Então o que acontece? Todas as nossas palavras são registradas diante de Deus. E nós vamos prestar contas de cada uma delas. Então o que acontece? Como ele diz aqui, ao analisar as nossas palavras, ele vai decidir nos condenar ou nos justificar, nos dar a vida eterna com ele no céu ou condenação por toda a eternidade no inferno. Como é que ele vai fazer? Ele está falando isso aqui de salvação pelas obras? Não. Não é que você agora vai conquistar a salvação por meio do que você fala. Ele está ensinando aqui que uma pessoa que foi regenerada, um discípulo seu verdadeiro, ele fala coisas boas. Então, no dia do julgamento, o que vai acontecer? Deus vai analisar as suas obras, que é a sua fala, também, porque a sua fala vai demonstrar se ele nasceu de novo ou não. Por quê? É o que eu disse antes. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração foi transformado, se foi regenerado por Cristo, automaticamente a pessoa vai falar coisas boas. E no dia do juízo, quando Deus for julgar a sua fala, ele vai ver que a pessoa falou geralmente coisas boas. E que quando ela falou coisas más, Deus vai ver que ela se arrependeu, que ela pediu perdão e por isso ela vai ser perdoada. Agora aquele que tem um coração mau, ele fala coisas más, não se arrepende, não pede perdão. Então no dia do juízo, as suas palavras vão demonstrar quem ele é. Vão mostrar que ele não é um cristão verdadeiro, que ele não foi regenerado. E aí ele vai ser condenado por causa dessas obras, dessas palavras, porque essas palavras vão testemunhar que essa pessoa nunca se converteu de novo. Então, para finalizar, eu queria que a gente refletisse sobre isso, porque isso é muito importante. Tem muita gente que é cristão, mas que vive falando mentira, vive falando engano, dando falso testemunho, caluniando, difamando, trapaceando, falando pornografia, palavras relacionadas à prostituição, palavras imorais, palavrões, coisas indecentes, vulgares, obscenas, piadas sujas.
ofendendo os outros, agredindo as pessoas, matando, destruindo as pessoas através das suas palavras, mas essas pessoas dizem que são cristãos. Só que a sua fala está demonstrando exatamente o contrário, porque como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então como é que você pode dizer que é cristão, que o seu coração está cheio de Deus, se você vive falando coisas ruins, coisas que não edificam? Como pode ser isso? É uma contradição. Então que a gente possa refletir naquilo que a gente tem falado, porque isso é uma evidência se nós realmente nos convertemos ou não. E se você perceber que a tua fala é imunda, é indecente, é profana, é má, a tua palavra, em vez de abençoar, amaldiçoa, em vez de edificar, destrói, se converta, se arrependa, entregue-se a Cristo realmente, para você ter um novo coração. E aí desse novo coração vão surgir palavras boas, que edificam, que abençoam, que ajudam os outros, que levam os outros para mais perto de Deus. Porque Deus vai julgar as nossas palavras. As nossas palavras vão demonstrar se nós fomos salvos realmente ou não. Então medite nisso, isso é muito importante. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a viver essa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.